Posso ir? Gente querida, boa noite. E eu quero, de uma forma toda especial, expressar minha gratidão pelo pastor Theo e o seu honroso convite e ao conselho da Igreja Presbiteriana Betânia, que me estendeu a destra da comunhão, me honrou ao abrir as portas da igreja para essa série de exposições bíblicas que darei início hoje, todas as segundas, às 20 horas, de dentro do templo da igreja onde eu conheci a Cristo. E eu espero que Deus fale ao seu coração. É a carta da alegria, é a carta da esperança, da vida acima das circunstâncias. Uma carta, portanto, que pode atender às demandas emocionais, intelectuais, espirituais daqueles que estão sentindo severamente as pressões dessa pandemia. Mas, embora eu tenha recebido a incumbência de fazer uma exposição sobre a carta de Paulo aos Filipenses, eu julguei que seria oportuno que eu começasse pelo processo de plantação da igreja de Filipos, que trata-se de uma narrativa do livro de Atos, mas assim, é absolutamente extraordinária. E não apenas isso, com implicações práticas profundíssimas para o atual momento da igreja chamada evangélica brasileira. Então, por isso, eu pediria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a fim de que nós possamos conhecer o nascimento da igreja para a qual o apóstolo Paulo endereçou a carta que, a partir de hoje, será objeto da nossa reflexão, da nossa meditação, da nossa oração. Por que estudar a epístola aos Filipenses? Eu gostaria de apresentar 3 motivos. Primeiro deles, porque a carta aos Filipenses faz parte do conjunto de livros que compõem o Novo Testamento. Nós cristãos consideramos esses livros inspirados. A estima que temos por eles é proporcional ao encanto pela sua beleza, consolação, respostas para as questões mais importantes da vida e, acima de tudo, revelação do ser e dos atributos do Deus que se revelou por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, sentimos um poder que nenhum outro tipo de literatura é capaz de exercer sobre o nosso espírito. E a sua majestade, a majestade do Novo Testamento, leva-nos a atribuir sua origem ao próprio Deus. Segundo lugar, devemos estudar a epístola aos Filipenses, porque, apesar de crermos que todos os livros do Novo Testamento foram inspirados por Deus, reconhecemos que nem todos os versos, capítulos e livros têm o mesmo valor. Não estou falando nenhuma heresia. Por quê? É evidente que há níveis de excelência perfeitamente perceptíveis para os que tiveram suas faculdades espirituais desenvolvidas pela graça divina. Nesse sentido, Filipenses ocupa um dos mais altos postos da hierarquia da verdade revelada. Martin Lloyd Jones considerava a carta aos Filipenses a mais lírica, a mais feliz carta escrita pelo apóstolo Paulo. O extraordinário comentarista bíblico Alfred Plummer
no seu comentário sobre a Epístola aos Filipenses, declara a seguinte coisa, abre aspas, a Epístola aos Filipenses tem recebido um número de epítetos descritivos. Ela tem sido chamada de a Epístola da Alegria, a Epístola do Amor, a Epístola da Humildade, a mais bela de todas as epístolas paulinas, a mais comovente, a mais feliz, a reflexão, olha que declaração, a reflexão mais nobre do caráter de São Paulo e da sua iluminação espiritual. O mais atrativo quadro no Novo Testamento da vida cristã e da igreja cristã. Ele também a chama de a carta amor entre as epístolas paulinas. O testamento do apóstolo, e aqui uma outra declaração muito curiosa, a mais epistolária de todas as epístolas, uma síntese extraordinária do evangelho, e uma carta também que Paulo não está brigado com a igreja. Paulo era apaixonado pela igreja de Filipos, e os motivos eu ainda hoje vou poder apresentar a você, que são encantadores e que aumentam a nossa estima pela história da plantação da igreja de Filipos. E em último lugar, ainda respondendo à pergunta por que estudar a carta aos Filipenses, eu já falei que ela faz parte do conjunto de livros do Novo Testamento, já falei que se trata de uma epístola que ocupa os mais altos postos dessa hierarquia de escritos do Novo Testamento, mas eu gostaria de acrescentar um terceiro e último ponto, que tem a ver com o autor da epístola. Eu não vejo por que não destacar. Sabemos que, em última análise, a epístola deve ser considerada revelação divina. Contudo, comunicada aos seres humanos por meio da personalidade de um homem extraordinário. A grande mente que está por trás, olha, não estou exagerando na declaração que vou fazer agora, a grande mente que está por trás do que temos de melhor na formação do mundo ocidental. Não há como estudar a história do Ocidente sem levar em consideração os escritos, o pensamento, as ideias, a teologia, a vida do apóstolo Paulo. Entender sua forma de pensar, o conteúdo da sua mensagem, os temas que mais o atraíam, sua capacidade de relacionar mente e coração, experiência mística e raciocínio lógico, teologia e ação, permita-me dizer, tem sido a experiência mais libertadora da minha vida, por isso que eu não vi a hora de chegar essa segunda-feira para dar início a mais uma exposição de uma das epístolas do grande apóstolo Paulo. O autor da carta, Saulo de Tarso, a escreveu em que circunstâncias? Quando e onde a carta aos Filipenses foi escrita? Filipenses, vale a pena dizer, faz parte do conjunto de cartas chamadas de cartas da prisão. Ao lado, portanto, de Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Não são, veja só, não são os únicos escritos do apóstolo Paulo feitos de dentro de uma prisão. Mas, na história do cristianismo, essas cartas vieram a ser chamadas de cartas da prisão. Paulo, ao longo de sua vida, à luz do Novo Testamento, passou por 4 prisões. Em Filipos, segundo Atos, capítulo 16, de 23 a 40. Em Jerusalém, segundo Atos 21, 33 e 23, 30. Depois ele passou por prisão em Cesareia, segundo Atos, capítulo 23, verso 35, e capítulo 26, verso 32. E, por fim, em Roma, segundo Atos, capítulo 28, do verso 16 ao verso 31. Certamente, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses em Roma,
a fim de que essa epístola fosse encaminhada à igreja por Timóteo, segundo declaração de Filipenses, capítulo 2, versos 19 e 24. Qual o objetivo da epístola? Qual o seu propósito? Epafrodito havia ido a Roma a fim de expressar solidariedade ao apóstolo Paulo, que encontrava-se preso, e passar às mãos de Paulo uma oferta, uma ajuda financeira. Nesse encontro, Epafrodito falou sobre o estado da igreja de Filipos. Paulo, portanto, desejava, a partir das informações recebidas, expressar sua gratidão. Ele era muito grato à igreja de Filipos, dar direção espiritual e comunicar alegria à igreja. Os temas dessa epístola, nos lembra Martin Lloyd Jones, são como triunfar sobre as circunstâncias e como viver feliz e harmoniosamente juntos. Todo conforto que o apóstolo Paulo dá, presta atenção no que Martin Lloyd Jones declara na sua série de exposições bíblicas sobre a carta aos Filipenses. Essa declaração é de fundamental importância para as igrejas do nosso país. Diz Martin Lloyd Jones, todo conforto que o apóstolo Paulo dá aos filipenses é baseado em doutrina. E sem doutrina, ele realmente não tem nenhum conforto para dar para esse povo. Vou repetir. Todo conforto que o apóstolo Paulo dá é baseado em doutrina. E sem doutrina, ele realmente não tem nenhum conforto para dar a esse povo. Portanto, na carta aos Filipenses, como é importante aquilo que eu passo a declarar. Na carta aos Filipenses, percebe-se o modo cristão de lidar com os problemas da vida. E tudo o que possa ser dito tem como base a verdade revelada, de modo que é notório o ceticismo quanto à possibilidade de um ser humano lidar de modo efetivo com as circunstâncias adversas da vida sem o fundamento inabalável da fé. O estudo da carta aos Filipenses estabelece, portanto, esse ponto, acima de toda controvérsia. O Novo Testamento desconhece suporte intelectual, moral, espiritual, psicológico, divorciado da teologia. Qual a origem da cidade de Filipos? A cidade, uma colônia romana, fundada em 356 a.C., leva o nome de Filipe II, pai do famoso Alexandre o Grande. William Hendrickson faz uma importante análise teológica das façanhas políticas, militares e conquistas territoriais de ambos os imperadores. Abre aspas. Inestimáveis consequências são derivadas dessa conquista. Costuma-se dizer com verdade que se Filipe e Alexandre não tivessem chegado até ao oeste, Paulo e o evangelho que ele proclamava nunca teriam passado ao oeste. Vou repetir, abre aspas. Inestimáveis consequências são derivadas dessa conquista. Costuma-se dizer com verdade que se Filipe e Alexandre não tivessem chegado até o oeste, Paulo e o evangelho que ele proclamava nunca teriam passado ao oeste, pois foram esses conquistadores que criaram um mundo de fala helênica, fazendo possível com isso a difusão do evangelho a muitas regiões, fecha aspas.
Portanto, há espaço no cristianismo para fazermos sociologia, ciência política, história geral e, ao mesmo tempo, fazermos teologia e interpretarmos os fatos à luz, entre outras coisas, da gloriosa verdade que Deus reina, que Ele é soberano e que por isso seja bendito o nome do nosso Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda os tempos, é Ele quem muda as gerações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos, como diz o livro do profeta Daniel. Filipos, portanto, foi transformada em colônia do Império Romano no ano de 42 a.C., pelos líderes romanos Antônio e Otaviano, após obterem vitória sobre Bruto e Cássio, os assassinos de Júlio César. A cidade estava situada no interior, a uns 15 quilômetros do mar, do Golfo de Neápolis, agora um lugar chamado Colpos Cavalas, ao noroeste da ilha de Tassos, no Mar Egeu. Seus habitantes, é muito importante que quando mergulharmos no texto da carta, tenhamos isso em mente. Seus habitantes, quer dizer, a composição social, étnica, da igreja de Filipos. Seus habitantes eram predominantemente romanos, que, portanto, gozavam dos mesmos direitos de qualquer outro cidadão do império, tais como estar isentos de ser açoitados, não poder ser presos, salvo em casos extremos, e o direito de apelar ao imperador. Tinham os seus nomes registrados nos arquivos de Roma, falavam o latim e a influência da cultura da capital do império era profunda. A toda a comunidade foi outorgada a ius italicum, de maneira que os habitantes dessa cidade gozavam não só de privilégios econômicos, tais como a isenção de imposto e o direito de adquirir, conservar ou transferir propriedades, mas também de vantagens políticas, como a de serem independentes da autoridade do governador da província e o direito e a responsabilidade de serem regidos por si mesmos nos assuntos civis. Então havia uma comunidade grega e a presença de muitos soldados veteranos de guerra, aos quais o Império Romano concedeu terras para que ali eles se estabelecessem como prêmio pela sua dedicação às batalhas travadas por Roma. Agora, o tema principal dessa noite. Como a igreja de Filipos foi tratada. É a última divisão dessa minha mensagem introdutória, a carta aos Filipenses, preparando assim o terreno para que no domingo, ato falho, para que na segunda-feira que vem nós possamos mergulhar no capítulo 1 dessa epístola extraordinária. Então agora que eu gostaria de chamar a sua atenção para Atos, capítulo 16, versos de 6 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 6 a 7. Diz assim o verso 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, vou repetir, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A plantação, portanto, da igreja de Filipos começou com um soberano impedimento do Espírito Santo, que revelou aos missionários cristãos que eles não deveriam se dirigir para a Ásia, e sim para a Europa.
Essa é uma das passagens, portanto, mais reveladoras do governo soberano e providencial de Deus na salvação dos seres humanos. Deus decretou, à luz dessa passagem, que o evangelho seria proclamado em uma região em vez de outra. Que me leva a dizer que Deus amou Filipos e decidiu salvar muitos dos seus habitantes. A história da humanidade, sendo assim, seria marcada para sempre por esse direcionamento do Espírito de Cristo. Porque chegava à Europa uma nova forma de ver o mundo, que marcaria para sempre a vida do continente europeu e, a partir do continente europeu, o destino da humanidade. O relato de Lucas não revela como se deu esse impedimento. Essa lacuna não é preenchida pela narrativa de Lucas. Tudo o que ele diz é que o Espírito de Cristo impediu os missionários cristãos de levarem a cabo os seus planos. Será que isso foi mediante profecia? Ou uma pressão, pergunta John Stott, sobre o espírito dos discípulos, aquele desassossego, sabe, aquele sentimento que se estabelece em nós, que nos leva a crer que chegou a hora de mudarmos de rumo, de entrarmos numa nova fase da nossa vida ministerial. Eu posso dizer que eu experimentei isso em 2007, quando dei início às manifestações públicas do Rio de Paz. Eu cheguei a ter uma experiência física de origem espiritual. Após aquele ato público em Copacabana, no qual nós cristãos condenamos a epidemia de homicídio no estado do Rio de Janeiro, eu me lembro de ter orado a Deus no dia seguinte para agradecê-lo por aquilo que fizera. E eu senti uma espécie de testemunho interno. Não o Espírito testificando com o meu espírito que eu sou filho de Deus, me dando a certeza da minha redenção. Não foi o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Não foi o testemunho interno do Espírito. Mas, como é que eu poderia descrever? Eu me livrei de uma vergonha, de um sentimento de fracasso, de covardia, de ver essas mortes ocorrerem diante dos meus olhos e eu não profetizar contra elas. E no momento da oração, eu havia tomado a decisão de caminhar por uma rua deserta do bairro onde eu moro. Eu senti como que se literalmente um peso tivesse caindo dos meus ombros. E eu experimentei uma sensação física. Era o fim da culpa que me acompanhava, de ser ministro do Evangelho no Rio de Janeiro e ter visto a chacina da Candelária e não ter feito nada. Ter me silenciado na chacina de Queimados e de Vigário Geral. Mas ali, em março de 2007, eu me livrei de uma mancha no meu ministério. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O relato de Lucas
não revela como se deu esse impedimento. Tudo que nós sabemos é que ele ocorreu. E aí então fica uma lição para você e para mim. Para os envolvidos com a obra missionária. A dor proveniente das portas que se fecharam pode ser seguida da alegria causada pelas portas que se abriram. Estão lembrados da famosa canção de um dos maiores músicos da história do nosso país, Josué Rodrigues, pastor dessa igreja? Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Aleluia. Então aqui nós somos remetidos para um mundo que não se encaixa na mentalidade das igrejas geridas de modo empresarial. O que garante o êxito no trabalho de expansão do reino de Cristo não cabe nos cálculos meticulosos dos tecnocratas da fé. Aí eu indago, quantas igrejas são guiadas no nosso país na base da clara direção do Espírito Santo? Quantos que, em vez de decidirem com base no marketing da religião, decidem mediante essa pressão do Espírito sobre o espírito humano, que leva o homem a escolher a vontade de Deus, ainda que isso lhe seja custoso. Portanto, algo esteve em curso antes da chegada do Evangelho a Filipos. Que desencadeamento de atos soberanos. Me permita dizer, um tsunami bendito, cheio de graça e vida, se aproximava de Filipos, e os filipenses não tinham consciência disso. Era o Espírito de Cristo criando uma barreira no empreendimento missionário dos primeiros missionários cristãos, a fim de que esses fossem conduzidos pelo mesmo Espírito a atravessarem uma porta que se abria no continente europeu, a começar por uma cidade chamada Filipos. Atos capítulo 16, versos 8 e 9, também projeta muita luz sobre a plantação da igreja de Filipos. Diz assim o texto inspirado: e tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite. É muito comovente. Eu trouxe até um lencinho aqui para que, caso eu experimente alguma comoção, eu possa ter com que enxugar minhas lágrimas, porque tudo mexe muito, mexe com minha alma até a medula. Olha que passagem linda. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, um europeu, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Repito, Atos 16, versos 8 e 9. Essa é, de fato, uma das cenas mais comoventes da história da obra missionária. Quem começou a obra de redenção dos moradores de Filipos foi o próprio Deus. E como tudo transcorreu, Paulo viu um homem, identificou uma espécie de ser humano. Ele divisou sua língua, cultura e etnia. Uma compaixão específica e direcionada foi forjada na sua alma. Ele passou a se compadecer especialmente de alguém, de uma raça. Nesse sentido, não há nada abaixo do zelo pela glória de Deus
capaz de galvanizar em tal extensão e profundidade o compromisso com a obra missionária do que a compaixão pelos perdidos, dentre os perdidos para os quais anelamos proclamar o Evangelho. Devemos amar a todos, mas muitas vezes o nosso público-alvo é definido a partir dessa empatia. Dessa compaixão, dessa misericórdia que Deus forma no espírito do missionário, levando, obviamente, a amar a todos, mas de uma forma especial, um tipo de gente para a qual Deus o envia, a partir de uma profunda simpatia pela vida de um povo. Deus mostrou a Paulo, portanto, uma visão perturbadora. Porque, preste atenção, não era um ser humano em pé. Era um ser humano clamando por solidariedade e socorro. Ele não viu apenas um homem. Ele viu um homem implorando por compaixão. E esse homem é visto de pé. O que significa, sendo assim, que havia urgência no seu apelo. Ele deveria ser atendido imediatamente. Havia, sendo assim, um pedido, isso para mim é arrebatador. E eu fico feliz de saber que vou poder me comunicar com igrejas do país inteiro. O que há de arrebatador nessa passagem é que havia um pedido que somente os cristãos poderiam atender. A visão do varão macedônio não foi dada para a classe governante de Roma. Foi dada ao apóstolo Paulo porque havia uma demanda a ser suprida no continente europeu que só a igreja de Jesus Cristo era capaz de atender. O mais comovente nessa visão é o fato de Deus ser revelado como quem entende as necessidades dos filipenses melhor do que eles mesmos. É o varão macedônio que está clamando, não são os filipenses, que são apresentados na passagem, pedindo a Deus misericórdia, embora houvesse uma comunidade judaica na cidade. Mas o que nós vemos aqui é o Espírito Santo traduzindo para o apóstolo Paulo aquilo pelo que os filipenses clamariam caso entendessem a natureza dos seus sofrimentos. Isso não é comovente? O mais comovente, portanto, nessa visão é o fato de Deus ser revelado como quem entende as necessidades dos filipenses melhor do que eles mesmos. O varão macedônio pede algo que os habitantes do continente europeu ignoravam. Sendo assim, toda conversão é resultado da compaixão ativa de Deus. A história da entrada do Evangelho na Europa nos ajuda a entender Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 1000 vezes, aleluia. Atos capítulo 16, versículo 10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho.
O impedimento, portanto, veio acompanhado de uma visão. A ela seguiu-se um gesto de obediência. O que vemos aqui, sendo assim, é cena análoga à de Jesus no mar da Galileia, mostrando aos seus discípulos onde deveriam lançar as redes. Não havia como os missionários fracassarem. Por qual motivo? A soberania de Deus na salvação dos seres humanos é o motivo principal da esperança do êxito dos missionários cristãos. Agindo eu, quem impedirá? A porta que eu fecho, ninguém abre, a porta que eu abro, ninguém fecha. E quando a palavra do missionário vem acompanhada da força operante do Espírito Santo, o que ouve a pregação, através do portador do Evangelho, escuta, um poderoso Lázaro vem para fora. Não há barreiras que os pregadores do Evangelho não possam romper quando Deus decide salvar o homem. Eles foram chamados, olha, o que eu passo a dizer é de suma importância. O que eu passo a dizer, eu faço solenemente. Eles foram chamados para pregar o Evangelho no continente europeu. O que o varão macedônio pedia era a Bíblia. Sua meta, portanto, não era a reforma dos costumes. Eles estavam certos de que a maior necessidade do pagão europeu era a de reconciliação com Deus. Os missionários foram para a Europa pregar o Evangelho em vez de pregar moralidade, filosofia ou ideologia política. O que tivesse de surgir de transformador na ética, filosofia e política do povo europeu seria consequência da entrada do Evangelho em seu continente. Por obedecerem a Deus, pregando o Evangelho, a primeira geração de missionários mudou o destino da humanidade. Atos capítulo 16, versos 11 e 12. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. O Espírito Santo orientou os missionários cristãos a permanecerem em Filipos e começarem a evangelização da Europa pela cidade de Filipos. Por que Filipos? Em razão do fato de ali haver cidadãos romanos e por esse motivo se estabelecer a possibilidade de, através desses mesmos homens e mulheres, o Evangelho se expandir pelo restante do continente. Então, o fato de ali haver cidadãos romanos, sem sombra de dúvida, foi uma das razões. Havia muitos soldados que receberam terras. Havia muitos soldados que receberam terras como recompensa pelos seus feitos. Outra razão é de natureza geográfica. A Via Egnácia, a principal estrada entre o oeste e o leste, passava por Filipos, dividindo a cidade em duas partes. Nós não podemos também subestimar a presença de judeus na cidade, porque os missionários do início da era cristã entendiam que deveriam pregar primeiro para os judeus, segundo Atos capítulo 13, versos 46 e 47, Atos capítulo 18, versículo 6, Atos capítulo 28, versículo 28.
Por isso, Filipos foi a primeira cidade na qual o evangelho de Jesus Cristo foi pregado no continente europeu, na segunda viagem missionária de Paulo, entre os anos 50, 51, 53, 54 depois de Cristo. Filipos, portanto, era estratégica sob os pontos de vista político, econômico e geográfico. Não estou falando de utilitarismo. Eu estou falando de um Deus soberano, que opera soberanamente por meio das leis que Ele mesmo criou, que conecta meios e causas, que em amor enviou seus discípulos para anunciarem a salvação em Filipos, mas que havia decretado que através desses mesmos homens e mulheres esse amor fosse comunicado à Europa. Atos capítulo 16, do verso 13 ao verso 15. Mais uma passagem central para nós entendermos a história da plantação da igreja de Filipos. Diz assim a Bíblia: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha que coisa bonita. Nessas horas os calvinistas falam em mistério, dão glória a Deus e aleluia, porque essa é uma passagem que consta em toda a obra de teologia calvinista. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Então, Paulo se dirige para um lugar estratégico no qual havia pessoas que temiam a Deus. Por não terem uma sinagoga para congregar, usavam a beira de um rio para o culto ao Criador. A evangelização, portanto, do continente europeu, ou do continente que mais contribuiu para a evangelização do mundo em toda a história do cristianismo, começou com um grupo de mulheres que oravam à beira de um rio. À luz dessa passagem, creio que posso declarar que negligenciar o ministério feminino é teologicamente condenável e reprovável pela história da fé cristã. Então, entre as mulheres para as quais os missionários cristãos anunciaram o evangelho, havia uma de nome Lídia. Sua conversão é uma das mais importantes da história do cristianismo. Lídia era natural da cidade de Tiatira, vendedora de roupas tingidas de púrpura, uma tintura fabricada com o sumo da raiz da ruiva dos tintureiros. Esse é o nome da planta, ruiva dos tintureiros. Se você der um Google, você vai encontrar uma foto dessa planta, com a qual Lídia trabalhava. Então, era vendedora de roupas tingidas de púrpura, uma tintura fabricada com o sumo da raiz da ruiva dos tintureiros, pela qual a cidade de Tiatira há muito se tornara famosa. Lídia era pagã convertida ao judaísmo. Era uma pessoa temente a Deus, contudo carente da luz do evangelho. A plantação da igreja de Filipos, sendo assim, revela que Deus é soberano na escolha de continentes, países, cidades e pessoas, que terão seus olhos abertos para a revelação da glória de Deus na face de Cristo.
A descrição da conversão de Lídia revela a doutrina com profunda clareza. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Em suma, a regeneração antecede a conversão. Se Deus não abrir o entendimento humano para a compreensão da palavra, jamais o ser humano se converterá. A ordenança do batismo é vista nessa passagem como presente desde o início da era cristã. Lídia foi imediatamente batizada, formalizando assim a sua união com Cristo. Mas não apenas ela. A graça divina é a graça que salva famílias inteiras, por isso toda a sua casa foi redimida e batizada. E aqui, como bom calvinista, eu sou levado a crer que havia crianças naquela casa, que elas foram batizadas também. Paulo havia falado da fidelidade de Deus durante aquela pregação, ou da fidelidade a Deus durante aquela pregação naquela sinagoga a céu aberto, naquela congregação de mulheres. Então ele havia falado da fidelidade a Deus, que chama os seres humanos para crerem no Evangelho e viverem vida de sujeição ao Evangelho. Lídia entendia que se os apóstolos já podiam perceber traços críveis de conversão e fidelidade em sua vida, que eles poderiam honrá-la se hospedando em sua casa. E ali então nós vemos a manifestação do fruto do Espírito. O fruto da hospitalidade. O fruto da hospitalidade foi um dos traços desse caráter transformado presente na vida de Lídia. Os missionários assim entenderam, preste atenção, nesses dias em que a igreja do nosso país está fazendo alianças com gente que faz com que a igreja perca credibilidade perante a sociedade não cristã. Os missionários entenderam que ficar hospedados na casa de Lídia não comprometeria o seu trabalho em Filipos. Eles sabiam que seriam hospedados por uma mulher que não envergonharia o nome de Deus em Filipos. Sendo assim, podemos afirmar que a igreja de Filipos nasceu com as marcas da conversão autêntica, cujo fruto principal é o amor pelos irmãos na fé. Lídia é regenerada, compreende a mensagem, entrega a vida a Jesus, é batizada e no minuto seguinte ela quer estar na companhia dos seus irmãos. E convida os missionários cristãos a se hospedarem em sua casa. Permita-me fazer uma aplicação prática para o protestantismo brasileiro. A precipitação no ato de considerar um ser humano salvo é uma das causas dos escândalos presentes na vida de tantas igrejas do Brasil. Falta no nosso meio pessoas dando testemunho crível de conversão. Atos capítulo 16, versos 16, 17 e 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, diz a Bíblia, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isto se repetiu por muitos dias, diz Lucas. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. A plantação da igreja de Filipos foi levada a cabo em meio à batalha espiritual. E esse é um princípio que perpassa toda a Bíblia.
A obra de Deus jamais avança sem forte oposição das forças das trevas. O que eu passei de tribulação hoje, antes de chegar aqui e fazer essa exposição bíblica, me levou a entender melhor essa passagem. Experimentei fortes obstáculos para estar no púlpito da igreja nessa noite. Esse, portanto, é um princípio que perpassa toda a Bíblia, permita-me repetir. A obra de Deus jamais avança sem forte oposição das forças das trevas. Para os cristãos que creem na inspiração das Escrituras, esse fato é indiscutível. Em geral, os evangélicos brasileiros creem em batalha espiritual. Aquilo para o que, contudo, não atentamos são as ciladas que são postas no caminho da igreja, quando essa avança com êxito nos seus empreendimentos missionários. O que essa passagem nos ensina é que quando a igreja avança com êxito, quando chegamos em Filipos, pregamos a palavra e pessoas se convertem, a batalha espiritual é inevitável. Ciladas são plantadas. E à luz dessa passagem, 3 foram postas no caminho dos missionários cristãos. E nas quais milhares têm caído no nosso país. Se você me perguntasse, olha, eu vou dar aqui uma de místico, talvez você fique escandalizado com o que eu vou falar. Já está escandalizado até com o modo como eu estou falando. Que não é apropriado para uma igreja vazia e você falando para uma câmera de televisão. Você deve falar com mais calma. Mas as circunstâncias têm mexido muito comigo. E essa passagem nos mostra pelo menos 3 ciladas diabólicas. A primeira, a tentativa de desqualificá-los. Pelo menos 3 ciladas, deixa eu construir o pensamento corretamente. Pelo menos 3 ciladas diabólicas podem ser identificadas nessa experiência dos missionários cristãos em Filipos. Primeira delas, a tentativa de desqualificá-los, associando-os a quem não era digno. Me permita usar o português da rua. O apóstolo Paulo percebeu a malandragem das trevas. A associação com aquela adivinhadora desqualificaria os apóstolos. Faria com que pessoas fechassem o seu coração para a pregação dos missionários cristãos. Aí fica essa pergunta: quais alianças as igrejas do nosso país estão fazendo que tem desqualificado pregadores e instituições evangélicas inteiras? Segunda cilada, tinha como objetivo desqualificar o evangelho, por associá-lo a uma visão de mundo alheia à verdade revelada por Cristo. É uma aliança entre o evangelho e uma visão de mundo e uma ideologia que leva as pessoas a ficarem confusas quanto ao conteúdo do evangelho. E a terceira cilada teve como meta arruinar o testemunho dos missionários, levando-os a se exasperarem com o comportamento da jovem, que não lhes dava trégua, a ponto do apóstolo Paulo ser encontrado indignado, sendo assim correndo o risco de, numa explosão de raiva, passar a ser desconsiderado por aqueles para os quais ele tanto anelava anunciar a palavra de Deus. Vale a pena, nesse sentido, nós ouvirmos o comentário de John Stott sobre essa batalha espiritual travada pelos missionários cristãos na cidade de Filipos. Lucas nos conta 2 coisas a seu respeito.
a respeito dessa jovem adivinhadora possessa. Primeiro, ela era possessa de espírito adivinhador, ou literalmente ela tinha um espírito de Piton. É uma referência à cobra da mitologia clássica que vigiava o templo de Apolo e o oráculo de Delfos no Monte Parnasso. Pensava-se que Apolo se encarnava na cobra e inspirava as pitonisas, suas devotas, dando-lhes clarividência, embora outras pessoas as considerassem ventrílocas. Lucas não se deixa levar por essas superstições, entendendo que a jovem escrava era possessa de um espírito mau. A segunda coisa que ele nos conta é que, sendo escrava, ela era explorada pelos seus donos, para os quais ganhava muito dinheiro adivinhando. Mas por que um demônio se engajaria na obra de evangelização? Porque tudo que a moça até então havia dito correspondia à realidade dos fatos. Ela não estava proferindo mentiras. Resposta de John Stott. Talvez o motivo fosse desacreditar o evangelho, associando ao ocultismo na mente das pessoas. Paulo usa, sendo assim, de uma arma espiritual que não pode ser ensinada por nenhum manual de plantação de igreja. A autoridade para repreender espíritos malignos. Usando a linguagem da segurança pública, eu diria que a entrada da igreja no reino que encontra-se sob o jugo do mal sempre encontrará oposição espiritual. Sem a compreensão de que a igreja dispõe desse recurso para fazer avançar a obra de Deus no mundo, o trabalho missionário será gravemente prejudicado. Atos capítulo 16, do verso 19 ao verso 24. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Aí ocorreu o que está em curso no Brasil. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Atos, capítulo 16, de 19 a 24. Preste atenção. A vitória no campo da batalha espiritual pura e simples nem sempre significará o fim da batalha espiritual que é travada com os detentores do poder econômico e político. O inferno tem seus agentes neste mundo e opera através de autoridades públicas. Opera através dos donos do capital. Opera através de instituições. E não há nada nesse sentido que mais atrai a oposição do mundo ao avanço do cristianismo do que a interferência econômica. Os homens serão capazes de suportar muitas coisas no comportamento dos cristãos, menos o prejuízo financeiro. Por isso, Paulo e Silas são arrastados à praça da cidade a fim de serem apresentados às autoridades públicas. Uma acusação é feita. Abre aspas. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Fecha aspas. Tratava-se de algo grave. Paulo e Silas estavam sendo acusados de pregar a insurreição, a desobediência civil e a ação subversiva que minava a autoridade política de Roma em Filipos. Amigos pastores, seminaristas, candidatos ao ministério sagrado,
missionários, evangelistas, entendamos um fato. Podemos estar certos de que quando as hostes do inferno não nos fazem cair, levantam caluniadores para arruinar a nossa credibilidade, a credibilidade dos verdadeiros pregadores do Evangelho. Um alvoroço foi criado na cidade. Estabeleceu-se um fenômeno psicológico de massa capaz de silenciar todo diálogo produtivo. A multidão grita pedindo a condenação imediata dos forasteiros cristãos. Paulo e Silas têm suas vestes rasgadas e são submetidos a uma sessão de tortura. E em seguida, são lançados numa prisão. Para quem aplaude tortura e declara que no sistema prisional só tem bandido, que leve em consideração o que as Sagradas Escrituras falam sobre a tortura sofrida por Cristo, a tortura sofrida por Silas, pelo apóstolo Paulo, e seu consequente aprisionamento. Nessas horas, imagine a cena, estão inchados de tanto apanhar, dentro de uma prisão. Nessas horas, o que nós não podemos é duvidar do varão macedônio, ser levados a crer que a visão nos enganou. A tentação é grande de passarmos a não ver sentido em nada. Os missionários são desviados da rota que haviam anteriormente traçado, a fim de serem remetidos para o caos social, o sofrimento físico e a perda da liberdade. Ninguém se envolve com a obra missionária impunemente. Por quê? Há uma resposta central a ser dada para essa pergunta. Por meio dessas mesmas tribulações, passamos a pregar com as nossas vidas. O que aconteceu com Paulo e Silas? Eles deixaram atrás do seu testemunho verbal a lembrança do exemplo. Por quê? Veja comigo Atos 16, versos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Ou seja, tudo isso, todo o sofrimento vivido pelos nossos irmãos missionários, deu ensejo a que Paulo e Silas exibissem os efeitos da fé em Cristo no espírito humano. Eles são encontrados orando e adorando dentro da prisão. Permita-me dizer, nesses dias de pandemia, não há nada que mais impressione o não cristão do que a percepção do quanto o cristianismo é capaz de fazer os homens viverem acima das circunstâncias da vida. Esse testemunho dentro da prisão, com esses homens com seus pés acorrentados, sem direito de defesa, presos injustamente, esse testemunho mais adiante, de Paulo e Silas adorando a Deus, por volta de meia-noite, dentro de um cárcere, habilitou o apóstolo Paulo a declarar com autoridade para os próprios filipenses: daqui a alguns meses nós vamos mergulhar
nessa passagem extraordinária do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Digo isto, imagino o carcereiro recebendo essa carta, ouvindo essa carta ser proclamada na igreja de Filipos, podendo assim dizer, ele falou sobre o que viveu. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O mundo no qual habitamos, certamente não está sujeito apenas à ação de espíritos malignos. Acima deles, regendo soberanamente o cosmos, está o Deus vivo revelado por Cristo. Essa é a razão do modo surpreendente mediante o qual Paulo e Silas foram libertos da prisão. Se não crermos nessas intervenções sobrenaturais, o colapso emocional no exercício do ministério cristão é inevitável. O burnout é certo, embora não julgue quem o esteja enfrentando nesses dias impressionantemente esquisitos, para não dizer caóticos. Eu vivi essa experiência semana passada, em frente ao Hospital Ronaldo Gazola. O Brasil havia chegado à marca de 300 mil mortos pela Covid-19. A imprensa toda nos procurando, buscando saber se nós haveríamos de organizar uma manifestação. Na noite anterior ao dia em que o Brasil alcançaria essa trágica estatística, nós não sabíamos o que fazer. Sabíamos que não podíamos deixar uma tragédia como essa passar em branco. Mas não tínhamos ideia do que fazer. Fomos dormir na escuridão. Se não me falha a memória, ainda de madrugada eu acordei com a imagem. Eu vi várias macas, com lençóis, travesseiros, e nós diante de um hospital que é referência no tratamento da Covid-19 no Rio de Janeiro, em Acari, Ronaldo Gazola. Eram 11 da manhã, quando nós tomamos a decisão de realizar a manifestação. Avisamos a imprensa entre 11 e meio-dia, dizendo que estaríamos no Ronaldo Gazola às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, todas as agências internacionais de notícias estavam presentes. Al Jazeera, TV chinesa, France Press, Associated Press, todas. E começamos a fazer a instalação, montar as macas. Impressionante o que ocorreu. Os cinegrafistas e fotógrafos, percebendo a nossa dificuldade de montar a instalação, decidiram nos ajudar. Eu estava petrificado, porque eu pensei, meu Deus, estamos aqui diante das principais agências de notícia do mundo, para expressar a nossa dor, e por que não dizer a nossa indignação? E nada está funcionando. O que fazer? E subitamente veio um vento que saiu derrubando todas as macas, perante aqueles cinegrafistas, aqueles fotógrafos, aqueles jornalistas. Se a manifestação tivesse dado errado, nós perderíamos a oportunidade de emitir uma nota para o mundo inteiro. Naquele momento, me veio a promessa que Deus havia me feito em 2007. Quando ele chamou a minha atenção para Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. De repente eu começo a ver os cinegrafistas e os fotógrafos nos ajudando, montando a instalação. Saímos arrancando as pernas das macas e decidimos colocar as macas todas no chão. E o Espírito de Deus sussurrando e dizendo: apenas aguarde o livramento, porque essa peleja não é sua, é minha. Foi com gratidão a Deus que no dia seguinte nós vimos essa manifestação nos jornais do mundo inteiro. Praticamente todas as matérias que trataram sobre as 300 mil mortes foram ilustradas com imagens da nossa manifestação. Se nós não acreditarmos nesse Deus que intervém soberanamente, nós simplesmente sucumbiremos diante da envergadura da tarefa. Para concluir, Atos capítulo 16, do verso 27 ao verso 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O carcereiro é acordado por um barulho. Raciocina da seguinte forma: é melhor morrer, porque certamente era um soldado romano, veterano de guerra. É melhor morrer a enfrentar as consequências pessoais dessa fuga no meio do meu plantão. Ele provavelmente, portanto, como soldado romano, veterano, que dedicava sua vida à prisão da cidade, podia mensurar as consequências daquilo que seria interpretado como um erro seu. Paulo grita bem alto. Sua entonação de voz tinha de ser regulada pelo teor do que tinha a dizer. Tratava-se de evitar um suicídio. O carcereiro, profundamente perturbado, entra no cárcere, prostra-se diante daqueles a quem havia açoitado. Ele passara a crer que estava perante gente especial. Paulo e Silas desviam o foco de si mesmos e fazem com que o carcereiro creia no Cristo sobre o qual os missionários cristãos já haviam pregado. Ele entendeu que precisava de salvação. Olha, erra gravemente no cumprimento da sua missão no mundo toda igreja cuja mensagem não causa convicção de pecado nos homens. Se a nossa mensagem não leva os homens sob convicção de pecado, a clamarem que farei para que seja salvo, nós não estamos pregando a palavra de Deus. O carcereiro assim toma conhecimento da gloriosa doutrina da justificação pela fé. Paulo e Silas levam o evangelho a toda a família do carcereiro, agora tornado irmão em Cristo. Os frutos da conversão manifestam-se imediatamente. O carcereiro cuida das feridas dos presos. Deixa-se com todos os seus ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe os cristãos condenados pela justiça em sua própria casa. Oferece-lhes
comida e transborda de alegria. Causa emoção, confesso saber que no estudo da carta aos Filipenses, todos se lembraram dessa história ao lerem o versículo 4 do capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Atos 16, 35 e 40. 35 a 40. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: olha, isso aqui é antes da Magna Carta, isso aqui é antes da Revolução Francesa, isso aqui é antes da Declaração de Independência dos Estados Unidos, isso aqui é antes da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. E aí diz Lucas: os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, com o corpo todo inchado de tanto apanhar. Depois partiram. Por algum motivo, a soltura de Paulo e Silas é decretada. O carcereiro, interessante, anuncia a eles uma espécie de evangelho. A boa nova de que estavam livres e desimpedidos para partir. Que bela dramatização dos efeitos libertadores da mensagem de Cristo. O que Paulo anunciara espiritualmente para o carcereiro anunciara para os apóstolos, para os missionários cristãos, vamos assim dizer, politicamente, ou de acordo com o sistema de justiça criminal do Império Romano. Paulo não aceita, preste atenção nisso, isso marcou profundamente a história da Europa e a atuação cristã no continente europeu. Paulo não aceita ser objeto de grave violação de direito. Toma, portanto, decisão importante, que marcaria toda a história subsequente do cristianismo. Ele exige ser tratado segundo a lei do império. E num país como o nosso, país do coronelismo, do patrimonialismo, do mandonismo, do nepotismo, o país do você sabe com quem você está falando, é inaceitável que cristãos não expressem a sua indignação face à cultura de abuso de autoridade presente no nosso país. John Stott faz o seguinte comentário sobre o que o apóstolo Paulo disse para as autoridades romanas de Filipos. Abre aspas. Uma grave injustiça havia sido cometida contra eles, pois, de acordo com o texto da Lex Julia, o cidadão romano não podia ser açoitado ou preso por um magistrado ou por qualquer outra pessoa sob qualquer circunstância, muito menos sem julgamento nem condenação. Ele queria compelir as autoridades a reconhecerem e cumprirem a tarefa que lhes fora dada por Deus. Isso pode ser muito importante. Isso pode ou pôde ter sido muito importante, completa John Stott,
Isso pode ter sido muito importante para a liberdade da igreja que ele deixou atrás de si. A partir da próxima segunda-feira, nós vamos mergulhar no texto de Filipenses. E o que é, me permita falar de uma forma muito simplória, que é legal no estudo da carta aos Filipenses, é que ele não está em crise com a igreja. Ele não está brigando com a igreja, ele está enamorado pela igreja. Porque Filipos bancou a obra missionária de Paulo. Segundo Filipenses capítulo 4, verso 16, sua gratidão pela vida daquela igreja era imensa. Diz assim Paulo: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Olha, deixa eu fazer aqui, abrir um parênteses. Nós precisamos seriamente rediscutir no protestantismo brasileiro o tema do salário do pastor. O exercício do ministério profético tem sido gravemente prejudicado na nossa nação, em razão do fato de as igrejas do nosso país não pagarem salário para o pastor, mas sim comprarem o pastor. E muitas vezes, o lobby dos mais abastados, que insinuam que abandonarão a igreja se o pastor continuar profetizando contra as iniquidades desse país, faz com que os mais sensíveis, os mais frágeis, me permita dizer, alguns covardes se silenciem. Porque pregar todo o conselho de Deus no nosso país significa você não ter espaço em muitas instituições evangélicas do Brasil. De denominações inteiras te terem como persona não grata. Dos seus livros não serem mais vendidos. De você não ser convidado para pregar em congressos. E graças a Deus, que não é o meu caso, da igreja local sequestrar o púlpito, deixando subentendido para o pastor que se ele continuar pregando a palavra de Deus, não é isso que eles dizem, mas é isso que de fato acontece. Se ele continuar apresentando os desdobramentos éticos do evangelho para a vida do país e da igreja, ele terá que procurar um outro arraial evangélico. E com o bendito diploma de teólogo, nós não fazemos nada nesse país. Nós não temos para onde correr. Então, muitos dependem desse salário. E por temerem a perda de espaço e não terem como botar o pão dentro de casa, se silenciam diante do crime que está sendo praticado contra a causa de Cristo pelos evangélicos brasileiros. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 9, o apóstolo Paulo diz: estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Ele era muito grato à igreja de Filipos. Depois vale a pena, aqui para não me alongar, já passei demais do horário, que você pense em 2 aos Coríntios, que você medite sobre 2 aos Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 5. Onde o apóstolo Paulo fala sobre essa generosidade da igreja de Filipos e do quanto ele era devedor àquele amor encontrado na cidade que ele tivera o privilégio de, para ela, anunciar o evangelho. Bom, hoje foi a introdução. Então, eu peço perdão, o pastor Tel pediu para que fosse uma exposição de 1 hora. Eu estou certo que a partir da próxima segunda-feira eu conseguirei alcançar a meta. É que hoje o meu desejo
foi o de apresentar uma introdução completa à Epístola aos Filipenses, com ênfase no processo de plantação da igreja de Filipos, porque assim nós preparamos o espírito para análise da carta, mas não apenas isso. Ao olharmos para essa narrativa de Atos dos Apóstolos, tenho certeza que você percebeu isso nessa noite. Extraímos lições que devem ser aplicadas por nós nesse país, que está jogando no lixo oportunidade rara concedida pela graça de Deus de levar uma nação quase que inteira aos pés de Jesus. De uma igreja que vinha crescendo, abrindo seus templos, com cultos lotados. Hoje, passamos a ser objeto de ódio, de repúdio, de perplexidade. E agora pesa sobre a nossa geração o dever de resgatarmos essa credibilidade. E não há outro caminho que não seja o de, a partir de um exemplo como esse, da plantação da igreja de Filipos, voltarmos a sonhar com sermos uma cidade edificada no monte, a luz que brilha alto na candeia. Vamos orar? Pai Santo, estamos encantados com a Tua verdade. É impossível não anelar por dedicar a nossa vida à proclamação do Evangelho e expansão do reino de Cristo. Estamos iniciando uma jornada espiritual. Nos próximos dias e meses, vamos mergulhar numa epístola do Novo Testamento. Pai Santo, Tu sabes o quanto a Tua igreja carece desesperadamente da pregação transformadora do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos permita ter acesso às insondáveis riquezas do Deus Pai reveladas por Cristo Jesus. Que ao término dessa exposição, sintamos como se aqueles que participaram desses encontros tivessem sido lavados pela Tua verdade. De modo que Tu tenhas no Brasil uma igreja composta por homens e mulheres parecidos com Jesus. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus te guarde. Até a próxima segunda.